Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Cálculo 2. E na aula de hoje a gente vai aprender a calcular os mínimos e máximos locais e absolutos de uma função de duas variáveis. Preparados? Então vamos para a nossa aula. Na aula de hoje a gente vai falar sobre mínimos e máximos locais ou absolutos quando a gente tem uma função de duas variáveis. A gente já sabe que o gráfico de uma função de duas variáveis ela é uma superfície, mesmo que ela esteja no espaço tridimensional. Então é mais ou menos esse desenho que eu tentei fazer aqui, que ele está representando que existem pontos onde a gente visualmente olha, pô, isso daqui é um máximo, isso daqui é um máximo, isso aqui é um mínimo. Agora, como que matematicamente a gente define o que é um máximo ou o que é um mínimo local ou absoluto? Então a definição ela tem que ser primeiro o que trata dos pontos locais. Então a gente pega aqui, ó, máximo local, porque o máximo absoluto ele também é um máximo local. O mínimo absoluto também é um mínimo local, porque local a gente está falando do entorno do ponto. Então a definição é a seguinte: se a gente tem um ponto A e B, tá? Ele vai ser um máximo local, né? Vai ser esse ponto aqui ou esse ponto aqui, por exemplo, na figura, quando a f em valores de x e y for menor do que a f no ponto AB. Ou seja, a f no ponto AB é o maior valor possível que a função vai assumir quando x e y está próximo de AB. Então a gente pega localmente aqui, analisa todo o entorno e aí a gente olha quais são os valores de f. Se esse ponto AB tiver o maior valor possível da f, então ele é um máximo. E isso vale tanto para esse quanto para aquele. Depois a gente compara os dois e vê qual é o maior para dizer qual é o absoluto e o outro é um máximo, só um máximo local. Para o mínimo é exatamente a mesma ideia, só que aí, ó, aqui eu fiz exatamente o contrário. A f no ponto ela tem que ser o menor valor possível, ou seja, a f nos pontos em torno daquele ponto AB são maiores do que no ponto, se a gente pega uma região em torno do ponto que a gente está analisando. Então a gente pega aqui, ó, esse ponto aqui vai ser um mínimo porque os valores da f em torno dele estão todos para cima. Aqui também, ó, estão todos para cima. Aqui estão todos para baixo e aqui estão todos para baixo. Então é assim que a gente define. E aí a gente vai dizer que o valor da f, né, o valor que a função assume é o valor máximo local. O valor que a função assume no ponto é o valor mínimo local, tá? Então a gente tem um ponto de máximo e o valor da função é o valor máximo, ok? Então a gente vai ver agora algumas propriedades como a gente pode determinar a partir da equação que descreve a função. Esse teorema já nos possibilita a dar um passo na direção da resposta, né, para a pergunta que a gente faz. Como a gente pode determinar o que é um máximo ou um mínimo local? Porque a gente percebe que os mínimos e os máximos locais eles têm a seguinte característica: se um ponto A, B, ele for máximo ou mínimo local, da função f, se esse ponto for um máximo ou um mínimo local, então as derivadas parciais de primeira ordem, claro, as derivadas elas precisam existir. Se as derivadas existirem nesse ponto, então a derivada parcial da função em x, ou seja, na direção de x, e a derivada parcial da função na direção de y, elas têm que ser zero. E a gente chama esse ponto de um ponto crítico de f. Ok? Então olha só, o que a gente está vendo é que quando a gente olha, faz um corte transversal na função na direção do plano xz, então a gente vai ter uma curva, e essa curva, nesse ponto aqui, ela vai ter inclinação zero. Quando a gente faz um corte transversal na direção paralelo ao plano YZ, então a gente também vai ter uma função, né, uma curva que tem inclinação zero nesse ponto, que são essas inclinações aqui. Então inclinação zero e inclinação zero determinam que o ponto ele é um mínimo ou um máximo local. Daí a gente vai ter então inclinação zero na direção de x
e 0 na direção de y. Então aqui a gente já tem duas condições, não é só uma, tem que ter duas, certo? Para que a gente determine se esse é um ponto crítico da função f. Vamos ver agora esses dois exemplos em que a gente tem duas funções e a gente quer determinar os extremos, né, os pontos críticos dessa função. Então a gente sabe que para ser um ponto crítico a gente precisa fazer a derivada parcial em x e em y para verificar, né, quando essa derivada parcial é igual a zero. Então nessa primeira função, que é o x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 2x menos 6y mais 14, a gente vai ter a derivada parcial em x, ela também vai ser uma função de xy, ok? Ela vai ser, derivando em x a gente tem 2x, o y é constante, a gente zera, aqui a gente tem menos 2, o y é constante, a gente zera, né, porque a derivada do constante é zero, e no 14 também é zero. Agora a gente vai ver a derivada parcial em y. Ok? E aí a gente vai ter em y são 2y menos 6. Né? Dessa forma a gente vai ver qual ponto que isso daqui é igual a zero. Quando que 2x menos 2 é igual a zero? Então 2x menos 2 é igual a zero quando x é igual a 1. Aí o 2x menos 6 é igual a zero em x igual a 3. Certo? Então a gente tem, aliás, aqui é y, né? Desculpa, y e aqui é y. Em y igual a 3. Então a gente vê que existe uma combinação, um ponto, né? Que é o ponto 1 e 3, ou seja, a gente tem o 1 e 3, ele é um ponto crítico. Certo? Então ele pode ser um mínimo ou um máximo local. Para a gente ver se ele é um mínimo ou máximo local, claro que aqui eu já desenhei a figura, mas por que eu sei que tem essa forma? Porque se eu pegar a f e reorganizando os termos, a f de xy aqui, ela pode ser escrita como 4 mais x menos 1 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado, tá? Como que a gente obtém isso? Completando quadrados aqui. E aí vocês podem, fica para vocês o desafio de mostrar que essa função é igual a essa, tá? Então, verifiquem. De fato, o que a gente tem nessa função é que ela é um paraboloide hiperbólico. Tá? Que ela não é uma superfície quádrica centrada, mas a gente sabe que a origem, ou pelo menos o vértice dela, né, com vértice, o vértice não está na origem, ele está no ponto 1, 3 e 4. Isso aqui, para quem não lembra de geometria analítica, tenho aulas gravadas sobre isso também. O paraboloide hiperbólico com vértice em 1, 3 e 4 tem essa equação. Então a forma do paraboloide hiperbólico, ele é exatamente essa daqui. A gente vê que o sinal é positivo aqui e aqui, então ele está para cima. E esse daqui é exatamente no ponto 1 e 3. Além de ser um ponto crítico, ele é um ponto mínimo. Mas é porque a gente conhece a função, ok? Quando a gente olha para essa outra função aqui, ó, o y ao quadrado menos x ao quadrado, essa forma de equação aqui, a gente já sabe que é um paraboloide hiperbólico. Tá? Pela forma da equação, porque a gente já estudou isso em geometria analítica. Ok? Quem não lembra vai ter que voltar umas aulas. Então, o paraboloide hiperbólico... por que eu escrevi hiperbólico aqui? Esse aqui é o elíptico. Estou misturando tudo, desculpa aí.
Ó, esse daqui é o paraboloide elíptico, porque os cortes transversais dele são elipses. Aqui é o paraboloide e um corte aqui assim, paralelo ao Z, ele é uma parábola. E os transversais, paralelo ao plano XY, são elipses. Aqui a gente tem cortes que, dependendo do lugar que a gente faz, se a gente faz assim, ao longo do YZ, né, eles são parábolas. Ao longo do XZ, eles são parábolas também, só que para baixo. Agora, ao longo do XY, eles são hipérboles, certo? Hipérboles com um eixo central ao longo do Y, quando o Z é maior do que zero, e quando o Z é menor do que zero, o eixo principal das hipérboles é o eixo X. Então aqui é uma das superfícies quádricas mais complexas da gente analisar, né? Mas, de fato, olha o que acontece quando a gente procura as derivadas parciais iguais a zero. Então a gente vai ter a derivada parcial em x, ela vai ser o menos 2x, a derivada parcial em y, ela vai ser o 2y. Quando que isso daqui é igual a zero? Quando que as duas derivadas vão ser igual a zero? A pergunta é, existe um ponto onde as duas derivadas são iguais a zero? Bom, às vezes pode ser que uma delas nunca fique zero, né? Ou as duas nunca fiquem zero. Aqui a gente vê que no ponto x igual a zero, f de x é igual a zero. E no ponto y igual a zero, a f em y é igual a zero. Então, exatamente no ponto 0, 0, tanto a f de x quanto a f derivada parcial em x, derivada parcial em y, são iguais a zero. Então a gente vai ver, bom, isso daqui é um ponto crítico, né? Um ponto crítico. Então é ponto crítico. Beleza. Só que o simples fato de ser ponto crítico, ele não nos garante que isso daqui é um mínimo ou um máximo, tá? No mínimo, olha só, quando é um mínimo ou máximo, essas condições são válidas das derivadas. Mas nem sempre que as condições das derivadas iguais a zero, né, são válidas, a gente tem um mínimo ou um máximo. Então eu vou escrever aqui, ó, no entanto, esse daqui ele é um ponto em que pro y isso daqui é um mínimo, tá? Mas pro x isso daqui é um máximo. E aí, como é que fica quando para uma direção é um mínimo e na outra é um máximo? Então, no entanto, ela não é nem mínimo nem máximo. Tá? A gente conhece esse ponto aqui como sendo um ponto de sela. Como uma sela de cavalo, certo? Então até eu vou destacar isso daqui. Tá? No entanto, o fato de ser um ponto crítico não necessariamente nos dá um mínimo ou um máximo de uma função. E esse paraboloide hiperbólico, ele nos ajuda a perceber isso, tá? Aqui, sempre no mínimo, a condição é válida, tá? No máximo também é válido. Mas, a gente vê que para a gente poder identificar o que é um mínimo, um máximo ou um ponto de sela, só a derivada primeira não é suficiente, tá? Então a gente tem que, para poder identificar se é um mínimo ou um máximo, fazer o que a gente conhece como o teste da derivada segunda, que a gente vai ver agora. Então, dada uma função, a gente quer saber se ela tem pontos mínimos e máximos e se esses pontos são mínimo, máximo ou um ponto de sela. De fato, o que a gente vai usar é o teste da derivada segunda, porque simplesmente ele ser um ponto crítico não nos dá informação se ele é mínimo, máximo ou um ponto de sela, um ponto como esse daqui.
Então, o que a gente vai fazer no teste da derivada segunda é, primeira coisa que a gente vai fazer é verificar os pontos críticos, onde a derivada em x e a derivada em y são igual a zero. Tem que valer as duas condições, ok? Valendo as duas condições, a gente sabe que é um ponto extremo, um ponto crítico aqui, ok? E claro, essas derivadas elas precisam existir, tanto a derivada primeira quanto a derivada segunda no ponto. Porque o teste da derivada segunda, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai verificar essa função d no ponto. Até eu vou mudar aqui, ó, a função d. O d ele é uma função de x e y, tá? Porque afinal de contas as derivadas parciais elas são funções. Então a gente vai verificar. Eu vou escrever da seguinte maneira. A gente vai verificar esta combinação aqui, ó, que a gente chama de d, que no caso é o d no ponto crítico que a gente está analisando. Então a gente vai olhar a derivada segunda em x aplicada no ponto AB. Aí a gente vai pegar a derivada segunda em y aplicada no ponto AB. E aí a gente vai pegar a derivada trocada, né? A f de x, depois derivada em x e depois em y. Lembrando que derivar em x e depois em y é igual a derivar em y e depois em x. É a mesma coisa. A gente já viu no teorema da aula passada, nas aulas passadas. Então, quando a gente compara, isso daqui é um número, porque é a derivada no ponto, vezes outro número, porque é a derivada no ponto, menos essa derivada aqui, derivada combinada, né, de x e y, também aplicada no ponto e elevada ao quadrado. Aí a gente tem o parâmetro d. O que a gente vai fazer com o parâmetro d? A gente vai olhar para ele e ver se ele é positivo ou negativo. Então a gente vai olhar, se ele for positivo, ele vai ser um mínimo ou um máximo, ok? Se ele for negativo, ele vai ser um ponto de sela. Agora, se o d for positivo e a derivada segunda em x no ponto for positiva, isso aqui é um ponto mínimo, tá? Porque a gente está num vale, tá? Se o d for positivo e a derivada segunda em x, a segunda derivada parcial em x, aplicada no ponto, for negativa, isso é um máximo, porque daí a gente está num pico, ok? Então assim a gente tem as condições, tá? A gente vai analisar primeiro o d, se ele é positivo ele pode ser mínimo ou máximo. Depois a gente analisa a segunda derivada parcial em x aplicada no ponto. Se o d for negativo, a gente tem que é um ponto de sela. E se o d for igual a zero, a gente não tem informação, não tem como determinar se ele é um mínimo, um máximo ou um ponto de sela, ok? Essa função d aqui, tá, como está anotado aqui, ela é a consequência deste determinante aqui. Notem que esse determinante ele é uma função, né? Porque afinal as derivadas parciais elas são funções. A gente vai pegar a segunda derivada parcial em x vezes a segunda derivada parcial em y menos a derivada parcial em x depois derivada em y e aqui a derivada parcial em y depois em x, que é o mesmo valor. Então a gente tem 1 vezes esse menos esse vezes esse. Então aí fica ao quadrado, ok? Então a gente vai ver um exemplo, alguns exemplos, para a gente entender exatamente como a gente aplica esse teste da derivada segunda, ok? A gente vai olhar agora para essa função, que ela é uma quádrica, a gente não sabe a forma dela, eu não vou nem me arriscar a desenhar, só que a gente vai tentar descobrir quais são os pontos críticos dela, quais são os mínimos, máximos e ponto de sela caso hajam. Então a gente pega essa função. Para aplicar o teste da derivada segunda, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar os pontos críticos. A gente vai encontrar os pontos críticos. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai procurar o fx igual a zero e o fy igual a zero.
quais pontos que satisfazem essa condição. Aí a gente vai fazer então o fx, a gente vê que ele é geralmente uma função de x e y, ele pode ser, e ele vai ser, derivando em x, a gente tem 4x ao cubo. Aqui fica 0, aqui menos 4y, menos 4y, porque a gente deriva em x, fica só o que é constante, e mais 1. E aí a gente faz a derivada parcial em y, a gente vai ter o 4y menos 4x, ok? Aliás, 4y ao cubo menos 4x. Agora, quando que isso é igual a zero? Então a gente vai analisar quando aqui a gente pode tirar o 4 em evidência e ficar só com o x ao cubo menos y igual a zero. Porque isso daqui vai ser zero quando x ao cubo menos y igual a zero. E a gente também quer ver quando y ao cubo menos x é igual a zero. Ok? Então, a gente vai ter duas equações. Notem que não é um sistema linear, tá? Então, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que resolver esse sistema. Como que eu vou fazer? Eu vou ver da primeira equação. Da primeira equação, a gente tem que y igual a x ao cubo. Substituindo esse y igual a x ao cubo aqui em 2, a gente fica com x ao cubo, então fica x na 9, menos x igual a zero. Só que para a gente ver quais são os valores que satisfazem esse x na 9 menos x igual a zero, a gente vai precisar fatorar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o x que multiplica x na oitava menos 1. Ok? Só que esse x na oitava menos 1, ele pode ser escrito como sendo x na quarta menos 1, que multiplica x na quarta mais 1. Né? Porque a gente faz o produto x na quarta menos 1 vezes x na quarta mais 1, vai ficar x na quarta ao quadrado, que é x na oitava, e 1 ao quadrado, que é 1. Então a gente pode separar isso daqui, né? E a gente ainda pode ver esse x na quarta menos 1 e ainda escrever ele como sendo, esse daqui então é o x na 9 menos x, né? Que eu estou trabalhando. X na 9 menos x vai ser isso daqui. E a gente ainda pode escrever como x. E esse x na quarta menos 1, ele pode ser x ao quadrado menos 1, que multiplica x ao quadrado mais 1. E aqui a gente fica com x na quarta mais 1. Então a gente vai ver quando isso daqui é igual a zero, que são os valores de x que satisfazem essa condição aqui. Essa x ao quadrado, x na 9 menos x igual a zero, são os mesmos x que satisfazem essa daqui. Só que quando a gente olha para essa função aqui, ó, a gente vai olhar para o x na quarta mais 1, isso daqui nunca vai ser zero. É sempre maior do que zero. X ao quadrado mais 1, não importa o valor de x, isso aqui sempre vai ser maior do que zero. Agora, x ao quadrado menos 1, a gente tem duas raízes, que é o mais 1 e o menos 1, e o x igual a zero aqui, só o x tem o x igual a zero. Então a gente pode ter, ó, isso daqui vai ser igual a zero se o x for igual a zero. Se o x for igual a 1, isso daqui fica 1 ao quadrado, que é 1, menos 1 dá zero. Mas aqui também tem o menos 1, porque menos 1 ao quadrado também é 1, menos 1 dá zero. Então a gente tem o x igual a menos 1. Então a gente vai ter três possibilidades, né, de x, três valores de x que satisfazem a condição das derivadas parciais serem igual a zero. Claro que agora a gente vai ter que achar quais são os y equivalentes, né? Então a gente vê o seguinte, ó, os três pontos críticos eles são, a gente sabe que o y é igual a x ao cubo
nas condições de derivada igual a zero. Só que a gente viu que o x igual a zero, x igual a 1, x igual a menos 1 são os que satisfazem essas derivadas iguais a zero, e, em consequência, somente quando o y é igual a x ao cubo, certo? Então os três pontos críticos vão ser x é igual a zero, aí a gente põe o zero aqui e vê que o y tem que ser igual a zero. Aí a gente tem x igual a 1, 1 ao cubo é 1, então a gente tem 1 e 1. E x igual a menos 1, só que menos 1 ao cubo também é menos 1. Então a gente tem o menos 1 e menos 1. Então a gente tem três pontos para analisar. Como é que a gente vai analisar esses três pontos para ver se eles são mínimos, máximos ou ponto de célula? Então, antes disso, a gente vai ter que determinar qual é a função d. Lembrando que a função d ela é a fxx, fxy, o determinante dessa matriz, né? fyx, fyy. Então a gente tem que obter quem são essas derivadas segundas para poder obter o d. Então a gente vai pegar a derivada em x e derivar em x de novo. A gente vai ter a fxx. A fxx vai ser 12x ao quadrado. Aí a gente vai ter a fyy. A fyy é 12y ao quadrado. E aí depois a gente tem a fxy, que tanto faz a gente derivar essa y em x, que vai dar menos 4, quanto derivar a fx em y, que também vai dar menos 4. Ok? Agora a gente vai montar a d. A função d de x e y, ela vai ser 12x ao quadrado vezes 12y ao quadrado. Então 12 vezes 12 dá 144x ao quadrado, y ao quadrado. E aí menos da fórmula, né? Menos. Aí a gente vai ter menos 4 vezes menos 4. Então é menos 16. Aí a gente vai ter essa função aqui para testar em cada um dos pontos críticos. A gente vai fazer isso agora. No primeiro ponto, que é o 0, 0, a gente vai ver que o d em 0, 0 é igual a menos 16. Ou seja, é negativo. Então a gente não precisa nem olhar para a derivada xx, porque aqui a gente já tem que é um ponto de célula. Então no 0, 0 a gente tem um ponto de célula. Agora, quando a gente olha para o 1, 1, a gente vai aplicar a função o d no ponto 1, 1. Então a gente vai ter aqui 1 vezes 1 vezes 144. Então a gente tem 144 menos 16. Isso daqui vai dar 128. Isso aqui é positivo, tá? Ele sendo positivo, a gente sabe que pode ser um mínimo ou um máximo. Agora, para a gente ver se ele é um mínimo ou um máximo, a gente vai ter que olhar para a derivada segunda em x no ponto 1, 1, que é 12 vezes 1 ao quadrado. Então é 12, que é positiva. Sendo positiva, então essas duas condições nos dizem que é um mínimo local. Ok? E aí a gente vai olhar o terceiro ponto crítico, que é o menos 1 e menos 1. E a gente vai ver que o d em menos 1, também é 128, que é positivo, então é um mínimo ou máximo local. E a fxx em menos 1 e menos 1, a fxx a gente eleva ao quadrado, ela também vai ser 12 e também é positiva, então também é um mínimo local. Esse é um ótimo exemplo que demonstra como a gente pode determinar mínimos, máximos ou ponto de célula
né? Eventualmente a gente pode ter o d igual a zero, daí a gente não tem informação, mas o passo a passo é sempre esse. Primeira coisa, encontrar os pontos críticos. Aí a gente, encontrando os pontos críticos, está aqui, ó, x igual a 1, x igual a 0 e menos 1, a gente vai ver quais são os y equivalentes para ter exatamente esses pontos aqui. A partir dos pontos críticos, então, aliás, antes de a gente aplicar no ponto, a gente vai determinar a função d. Para determinar a função d, a gente precisa fazer as derivadas segundas. As derivadas segundas, xx, yy e xy. Aí com elas a gente consegue determinar a função d. Depois que a gente tem a função d, a gente vai aplicar no ponto, nos pontos críticos que a gente obteve. No ponto crítico, se o d é negativo, ponto de sela. Se o d é positivo, aí a gente vai analisar se ele é mínimo, aí a gente verifica a derivada segunda em x, ok? Primeiro a gente vê se for positivo, aí a gente verifica a derivada segunda. Se ele for negativo, já não precisa nem verificar a derivada segunda em x, ok? E assim a gente faz para determinar os pontos críticos, mínimos e máximos locais de uma quádrica, né? Em uma função de uma superfície em 3 dimensões. Notem que aqui a gente pode verificar que os dois pontos, quando a gente aplica na função aqui, os dois dão o mesmo valor, tá? Quando a gente pega os dois mínimos, né? 1 e menos 1 e menos 1. 1 aqui ele vai dar um valor. Menos 1 e menos 1 vai dar o mesmo, por causa dessas combinações de variáveis aqui, né? Que o menos 1 na quarta vai ficar igual ao 1, o y também. E aqui o menos 1 com menos 1 vai ser 1, né? Então, tanto se a gente aplica, não vou fazer aqui porque a gente já ocupou o quadro todo, mas se a gente aplica a função nos pontos mínimos aqui, para verificar qual é o mínimo absoluto, nesse exemplo, tá? A gente vê que tem dois mínimos e os dois dão o mesmo valor da função. Então, os dois são mínimos locais e os dois são mínimos absolutos dessa função aí. Veja esse exemplo que nos diz para a gente resolver o seguinte problema. Determine a menor distância entre o ponto 1, 0 e menos 2 e o plano x mais 2y mais z igual a 4. Como é que a gente vai determinar essa distância? Primeiro a gente sabe que a distância entre dois pontos quaisquer, né, ele é dado pela raiz do quadrado da diferença entre esses dois pontos. Só que a gente quer calcular a distância entre um ponto qualquer x, y e z, um ponto qualquer no espaço, né? E o nosso ponto 1, 0 e menos 2. Então essa distância aqui ela fica x menos 1 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado, que é só y ao quadrado, e aí mais z mais 2 ao quadrado. E assim a gente tem a distância entre esse ponto P e qualquer ponto no espaço, ok? Eu vou anotar assim, ó, D entre um ponto e outro, ok? Mas no caso, no entanto, tá? Não é qualquer ponto no espaço, é o ponto sobre o plano. Tá? Então, no plano, temos o z igual a 4 menos x menos 2y. Então, a gente substitui no lugar desse z, esse 4 menos x menos 2y. E a nossa distância, ela vai ficar uma função de xy, uma função de duas variáveis. Ela fica x menos 1 ao quadrado, mais y ao quadrado, mais, aí a gente vai pôr z mais 2, que multiplica 4,
aliás, que soma, né? No lugar do z a gente põe 4, a gente vai ter 6 menos x menos 2y, isso aqui é o quadrado. E a função que a gente tem que achar o mínimo é essa daqui, tá? Então a gente precisa, buscamos o mínimo dessa função, ok? Para a gente encontrar o mínimo de d, é conveniente a gente procurar o mínimo do d ao quadrado, que é mais simples. Porque o mínimo do d vai ser o mínimo do d ao quadrado. Então é o mínimo da função, que ela é uma f de x e y, dada por x menos 1 ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 6 menos x menos 2y ao quadrado. Então a gente quer procurar o mínimo dessa função. Até então eu vou colocar do d ao quadrado. Do d, que é o mesmo, que é o equivalente a encontrar o mínimo do d ao quadrado. Ok? É uma função de x, y. Aí para a gente encontrar o mínimo dessa função aqui, a gente vai procurar os pontos críticos. É quando a f de x é igual a zero e a derivada, né, f de x, a derivada da f em x e a derivada da f em y. Então, derivando a f em x, a gente fica aqui ó, com 2, que multiplica x menos 1, vezes a derivada de dentro, que é 1. Aqui vai dar 0, e aqui derivando em x, a gente vai ter ainda 2, que multiplica 6 menos x menos 2y, só que a derivada em x do de dentro é menos 1, então eu vou multiplicar por menos 1, isso daqui fica negativo. Tá? Você pode verificar. Derivada em x, derivada parcial dessa f em x. Consideramos o y como constante e a gente tem essa função aqui. Aí depois em y, a gente vai ter isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 2y. Aqui a gente vai ter, olha só, a derivada do de dentro vai ser menos 2. Com aquele 2, então a gente vai ter menos 4 vezes o 6 menos x menos 2y. Ok? Então a gente tem essas duas funções aqui. A gente reorganiza esses termos aqui, a gente fica com 2x e aqui a gente tem menos com menos, fica mais 2x, a gente fica com 4x. Em y, a gente tem menos, com menos vai dar mais, fica mais 4y. E aí aqui a gente tem menos 2 e menos 12, fica menos 14, sem nada, né? Menos 14. Aqui a gente tem 2y, menos com menos vai dar mais 8y. Então a gente tem 10y, em x a gente tem 4x mais 10y e sobra menos 24, que é menos 4 vezes 6. Então essas duas funções que a gente tem para encontrar quando elas são igual a zero. Então o sistema de equações que a gente tem que resolver é o 4x mais 4y igual a 14. Nota que agora a gente tem um sistema linear. E a gente tem o 4x mais 10y igual a 24. Então esse sistema aqui, um sistema linear, vocês podem resolver de qualquer maneira. Pode fazer por matriz, por exemplo, né? Fazer a matriz de coeficientes. 4, 4, 4 e 10, fazer ela estendida, né? 14, 24, aí vocês podem usar a álgebra, ou vocês podem isolar um y, aí faz o escalonamento aqui e verifica quais são, né? E faz operações elementares para transformar isso daqui na identidade, e aqui a gente vai ter o valor do x e o valor do y. Eu não vou fazer, eu vou só mostrar para vocês, né, que o x ele é 11 sobre 6 e o y que satisfaz essa equação é o 5
sextos. Então é o ponto 11, 6 e 5 sextos. 11 sextos e 5 sextos. Ok? Esse ponto é o ponto crítico. Agora, para a gente verificar se ele é um mínimo ou um máximo local, né, ou um ponto de cela, a gente vai ter que fazer as derivadas segundas. Né? A gente vai ter que derivar. Tem ponto crítico. E agora a gente vai fazer a derivada segunda em x. A derivada segunda em x, a gente deriva isso daqui em x, vai dar 4. A derivada segunda em y, vai dar 10. A derivada segunda de... A derivada parcial em y da derivada parcial da f em x, ela vai ser 4 aqui, vai ser 0, né? E aqui vai ser 0. Então a gente tem o nosso d de xy aqui. Notem que na verdade o d ele não vai ser de xy, ele vai ser uma constante, né? Porque a gente vai ter a f xx vezes a f yy menos a f xy ao quadrado. Que nesse caso, aqui é 0, e aqui a gente tem 10, 4 vezes 10, que é 40, que é positivo. Sendo positivo, ela pode ser mínimo ou máximo local. A gente vai verificar a derivada a fxx no ponto, né, que é 4. Não importa, na verdade, independente do valor de x, ela é sempre 4. Então ela é positiva. O que a fxx positiva nos diz? Que ela, sendo positiva, ela está num ponto de vale, porque ela está diminuindo e passa a aumentar. Então isso daqui, ó, somado com o d, então a gente tem, ó, o d positivo e a fxx positiva, isso daqui nos diz que é um ponto mínimo local. Ok? Então, esse exemplo aqui, a gente mostra que é o menor valor possível, né, a menor distância possível, ela acontece quando a gente substitui no lugar do d os pontos x igual a 11/16 e y igual a 5/16, tá? E aí, nesse ponto 11/16 e 5/16, a gente coloca o x aqui e o y aqui, a gente tem o menor valor de d possível, ok? Então a nossa função aqui, o mínimo, eu vou apagar para escrever a resposta final aqui, tá? Pessoal, então é o seguinte, a gente precisa aplicar esse ponto crítico na função d, porque a gente sabe que é um mínimo local, só que aqui eu cometi um erro, tá? Então aqui vocês precisam verificar que isso daqui é 5/3, fica um erro meu, tá? Bom, eu só apresentei o resultado e não mostrei a conta e acabei copiando errado aqui para vocês. Então, um erro, mas notem que o fato de esse erro do y ser 5/3 não altera a análise de que esse d é um ponto mínimo local, certo? Não altera. Então, o que a gente tem que verificar é essa função d no ponto 11/6 e 5/3. E aí, como que vai ser essa função? A gente vai ter que tirar a raiz, e aí a gente vai pegar 11/6 menos 1. A gente tem 11/6 menos 1 ao quadrado. Aí a gente vai colocar mais 5/3 menos 1, ao quadrado. E aí a gente vai ter mais 6 menos 11/6 menos 2 vezes 5/3 ao quadrado, tá? Aplicando o d no ponto crítico, que a gente sabe que é o menor valor que a função distância vai ter, ele vai nos dar
Novamente eu não vou colocar o valor, não vou fazer todas as contas, mas vocês podem verificar que ele é 5/6 de raiz de 6, ok? E essa é a menor distância entre o ponto e o plano, tá? Então é um pouquinho trabalhoso, mas de fato a gente pode verificar fazendo, utilizando a técnica do menor valor de uma do mínimo de uma função de duas variáveis, ok? Então a gente tem que identificar qual é a função que a gente tem que minimizar. Então é um problema de minimização que pode ser aplicado a diversas coisas, a gente vai ver mais um exemplo agora. Vamos ver esse problema que ele é bem prático, que pede para a gente determinar o volume máximo de uma caixa de papelão, sendo que a gente sabe que ela é uma caixa retangular sem tampa e deve ser feita com 12 centímetros quadrados de papelão. Então, como que a gente vai conseguir determinar qual é o máximo volume que uma caixa pode ter? Então a gente vai ter que escrever esse volume como uma função de duas variáveis. E a gente vai maximizar esse volume. Então qual que é a ideia? O volume, a gente sabe que ele é uma função, que ele é base vezes altura. Então ele é a área da base vezes a altura, que é o x vezes o y vezes o z. Esse é o volume. Agora, como que vai ser a quantidade de papelão utilizado? A gente sabe que o total são 12 centímetros e a gente vai ter duas superfícies laterais, duas superfícies aqui a frente e o fundo, né, um lado e o outro aqui, e aí a gente tem o fundo que é uma só. Então a gente vai ter duas vezes o x vezes o y vezes o z, somado com duas vezes o x vezes o z, que é essa profundidade vezes a altura, ok? E aí, uma vez só que é o fundo, que é o xy. Essa daqui é a área total da caixa sem a tampa. Isso daqui vai ter que ser 12 centímetros, 12, ok? Então a gente quer saber qual a melhor configuração de x, y e z para que a gente tenha o máximo volume. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai ter que escrever o volume como sendo uma função só de x, y, porque é o que a gente quer maximizar. E a gente sabe maximizar funções de duas variáveis. Só que nessa segunda aqui, ó, basicamente o que a gente tem são duas equações, é uma condição e uma função, né? Uma função sobre uma condição. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai isolar o z na condição e aí isolando o z, a gente pode ver aqui, ó, que a gente passa esse xy subtraindo e aí a gente pega esse 2y mais 2x e tira o z em evidência. Então a gente fica com 12 menos xy dividido por 2y mais 2x. E esse daqui é o nosso z. Isolando o z, então a gente tem essa expressão. Até eu posso escrever o 2 aqui em evidência. Y mais x. Ok? Eu vou salvar esse z aqui, porque a gente vai escrever então o volume o nosso volume em função de x e y, ele vai ser x vezes y vezes o nosso z, que é 12 menos xy sobre 2 e multiplica y mais x. Vocês veem que agora o volume ele é uma função de duas variáveis e a gente pode procurar qual é o máximo dessa função, tá? E até eu vou reescrever esse volume aqui
como 12xy menos x ao quadrado y ao quadrado. Vai ser mais fácil a gente derivar só uma razão, ao invés de um produto e uma razão. Aí vai ficar mais complicado. E aí a gente fica com 2y mais x. Aqui. E essa função a gente vai fazer as derivadas parciais. Em x e em y. Então a derivada parcial desse volume em x, a gente vai ter a derivada parcial do v com x, considerando o y constante, e aí a gente faz a derivada do quociente, aqui, usando a regra do quociente. Tá? Vocês vão verificar que essa derivada vai ficar y ao quadrado, 12 menos 2xy menos x ao quadrado, ok? Dividido por 2, que multiplica x mais y ao quadrado. Então, reorganizando os termos, depois de fazer a derivada, a gente chega nessa expressão aqui. Também temos a derivada do volume, né, da função volume, em y, que aí vocês também vão verificar que ela vai ficar x ao quadrado, que multiplica 12 menos 2xy menos y ao quadrado, dividido por 2x mais y ao quadrado. O que muda é só o y aqui. E aqui, ó, o y e o x trocam de lugar. Beleza, agora que a gente tem as derivadas parciais, a gente vai verificar quando que essas funções são iguais a zero. Então a gente vai ver quando derivada parcial do v em x em y são iguais a zero. Aqui a gente vai verificar que isso aqui vai acontecer se o x e o y forem igual a zero. Y igual a zero e x igual a zero, elas dão uma condição em que a derivada é igual a zero. Porém, isso aqui também nos dá um volume igual a zero. E aí não nos interessa. Então, essa condição do x igual a zero e y igual a zero não nos interessa. A outra situação que a gente tem é o 12 menos 2xy menos x ao quadrado ser igual a zero. E o 12 menos 2xy menos y ao quadrado ser igual a zero. Isso daqui, quando a gente organiza essas duas equações aqui, ó, a gente pode, por exemplo, passar o x ao quadrado para a direita e o y ao quadrado para a direita aqui, ó. E a gente vê que se isso é o x ao quadrado e essa mesma expressão é o y ao quadrado, então a gente tem que o x ao quadrado é igual ao y ao quadrado. E isso aqui, então, a gente vai ter o x igual a y. O x tem que ser igual a y, mas ele também, essa condição tem que satisfazer essas duas equações. Se a gente colocar x igual a y em qualquer uma das duas equações aqui, a gente vai ter então, por exemplo, 12 menos 2, no lugar do y eu coloco x, eu vou pôr x ao quadrado. E aí eu vou ter aqui x ao quadrado. E aí a gente fica com x. Passa aqui para o outro lado, fica 3x ao quadrado igual a 12. Então a gente tem o x igual a 2. Né? X igual a, aqui, raiz de 4, que é mais ou menos 2. Então a gente teria o y, o x igual a mais ou menos 2 e o y igual a mais ou menos 2. De novo, a gente tem a situação de que os valores negativos, né, x igual a menos 2 e y igual a menos 2, dão um volume negativo. E isso aqui não nos interessa. Tá? Então a gente vai ficar com x igual a 1, x igual a 2 e y igual a 2. Então a gente já sabe que os x e y negativo não nos dão volume real. O x e o y igual a zero não nos dão volume real, dão volume zero, certo? Agora, o z, o x igual a 2 e o y igual a 2, a gente pode obter o z
usando a fórmula, né, a expressão que a gente obteve, que é 12 menos 2 vezes 2 sobre 2 que multiplica 2 mais 2. A gente faz essa conta aqui, 12 menos 4 sobre 8. Né? Então a gente vai ter aqui dá 8 sobre 8, que é igual a 1. Então a gente tem o volume, né, com x igual a 2, y igual a 2 e z igual a 1, ele é um extremo da função. E a gente sabe que é um máximo, porque é o único extremo com valores positivos de x, y e z que nos dão, né, um volume positivo. Então a gente vai ter o volume, ele é dado por x, y e z. Então é 2 vezes 2 vezes 1. Isso aqui diz que o maior volume possível é 4, ou seja, 4 centímetros cúbicos, certo? Esse é o máximo, é 4 centímetros cúbicos. Então é o seguinte, se a gente quer determinar os valores máximo e mínimo absolutos de uma função, então a gente vai ter que olhar para a situação de a função ela está sendo analisada dentro de uma região, um conjunto fechado e limitado dentro do R2, em que a f vai assumir um valor máximo e um valor mínimo dentro desse intervalo, certo? Então olha só, o intervalo pode ser, por exemplo, uma região quadrada, pode ser uma circunferência, né? O fato é que dentro de uma região fechada e limitada, onde a f ela é contínua aqui dentro e também nas bordas, e o que esse teorema está nos dizendo é que vai haver um valor mínimo e vai haver um valor máximo de f, ok? Dentro dessa região. E aí como que a gente vai obter esse valor mínimo e esse valor máximo absoluto dentro dessa região? Mesmo que ela não tenha valores mínimos e máximos locais, em algum lugar ela vai ter, nem que seja na borda, tá? Mesmo que ela não tenha um vale ou um pico aqui dentro, na borda ela vai ter um mínimo ou um máximo. E como é que a gente vai determinar qual é o valor mínimo ou máximo? Então a gente vai fazer uma extensão do método dos intervalos fechados. Se vocês não lembram desse método dos intervalos fechados, basicamente a gente definiu em cálculo 1 para determinar os mínimos e máximos de funções de uma única variável, e aí a gente vai pegar um intervalo fechado, certo? Vai analisar o mínimo e o máximo, os mínimos e máximos dentro desse intervalo. Se houver pontos extremos desse intervalo, aí a gente vai verificar se ele é mínimo ou máximo, né? E vai também analisar a função nos limites do intervalo. Então é isso que a gente vai fazer agora, só que para duas variáveis. Fica um pouco mais complicado, mas a ideia é a mesma. Então, para a gente determinar os valores máximos e mínimos absolutos de uma função f dentro de um conjunto fechado e limitado, primeiro a gente vai determinar os valores de f, dos pontos críticos de f dentro desse intervalo. Então a gente vai verificar se tem pontos críticos aqui dentro e qual é o valor de f nesses pontos críticos. E aí o segundo passo é a gente vai verificar se há valores extremos de f nas fronteiras, na interseção de f com a fronteira da região. E aí, se houver valores extremos na fronteira, o terceiro passo é comparar os valores de f nesses pontos extremos, né, dentro da região e na fronteira. Então a gente vai comparar, tá? Comparar todos os pontos críticos que a gente obteve nesses dois passos. E aí a gente vai ter o maior valor é o máximo e o menor valor é o mínimo absoluto, ok? Então esse é o método e a gente vai aplicar ele num exemplo agora. Bom pessoal, nesse exemplo aqui a gente vai analisar quais são os pontos máximos e mínimos absolutos da função, que a gente tem como x² menos 2xy mais 2y,
dentro desse intervalo que é um retângulo, sendo que os valores de x e y vão variar de 0 a 3 e de x vão de 0 a 3 e do y vão de 0 a 2. Então, o método primeiro nos diz para analisar quais são, se há pontos extremos, pontos críticos da função f dentro do intervalo, né, desse retângulo aqui. Então, a gente vai analisar, para isso a gente vai analisar a derivada da f em x, que quando a gente deriva a f em x aqui, a gente vai ter 2x e aqui a gente vai ter menos 2y. E aí a gente vai também analisar a f em y, a derivada da f em y, que vai ser, derivando em y, a gente fica com menos 2x, e aqui a gente fica com mais 2, ok? Quando que isso daqui vai ser igual a zero? Bom, vocês podem verificar que aqui a gente tem o x igual a 1. Quando eu coloco x igual a 1, o y fica igual a 1 também. Então é o ponto 1, 1. Aí a gente vai ver, ele está dentro da região D, a gente vai olhar aqui ó, o 1 e está aqui dentro. E aí a gente vai ver, bom, ok, está dentro da região D, a gente vai ver qual é o valor da f nesse ponto. A f nesse ponto aqui a gente põe 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, mais 2 vezes 1. Então isso daqui vai dar 0, aqui vai ficar 1. Então a gente vai analisar aqui, ó, o primeiro ponto que a gente vai ver, eu vou salvando aqui os pontos que a gente encontra, é a f em 1, no ponto 1, 1, que ela assume o valor de 1 e é um ponto extremo. A gente não sabe nem se é o mínimo ou o máximo, mas a gente sabe que é um ponto crítico para a gente analisar. Tá? Como a f... eu deveria ter verificado antes, né? A f ela é um polinômio, então ela é contínua, não tem descontinuidades dentro de qualquer valor de x ou de y. Então ela é definida e isso é o primeiro passo que eu devia ter feito antes, né? Analisar se ela é contínua dentro da região D. Então, por ser um polinômio, não temos problema de continuidade. Aí a gente tem esse ponto extremo. Depois do segundo passo, a gente vai ter que analisar nas bordas. Vamos analisar f nas bordas. E aí, como a gente faz isso? A gente vai ver que tem uma borda L1, uma borda L2, uma borda L3 e uma borda L4. E aí a gente vai ter que analisar de uma por uma. A gente vai pegar o L1. O L1 é quando o y é igual a 0 e o x varia de 0 até 3. Então essa é a borda L1. Aí a gente vai pegar a f. Nessa borda a gente vai pegar a f de x com 0. O y é igual a 0. Quando o y é igual a 0, a gente mata esses dois termos e fica o x ao quadrado. Então fica uma f de x, ok? Quando a f de x, dentro desse intervalo, o x ao quadrado, dentro desse intervalo, né? Quais são os pontos extremos? A gente sabe que a f de x ela tem a derivada, né? Ela vai ser 2x. Então ela vai ser igual a 0 em x igual a 0. Beleza, só que o x igual a 0 é um ponto da borda. Então a gente vai analisar simplesmente os valores da f na borda. A gente vai ter a f, né? Vou escrever aqui embaixo, fica melhor. A gente vai ter a f em 0, x igual a 0, y igual a 0, então é 0 e 0. A f em 0 e 0 vai dar 0. E o x igual a 3 e o y igual a 0, a gente tem 3 ao quadrado, que é 9. Então a gente vai ter no L1 a f em 0 e 0, que é igual a 0. E a f em 3 e 0, 3 em x e 0, que é igual a 9. Ok? Então a gente tem aqui é 0 e aqui é 9. Aí a gente vai analisar o L2. O L2, ela é o x igual a 3 sempre e o y variando de 0 a 2. Então a nossa f
né, ela vai ser uma f x igual a 3 e y livre. Então, o x igual a 3 aqui a gente vai ter 9, certo? E aqui a gente vai ter 3 no lugar do x, vai ser menos 6 mais 2y. Então, a gente tem menos 4y. Ok? Essa é a f quando o x é igual a 3 e ela depende do y. Ok? Então, para o i aqui, a condição é essa daqui. Tá? Nem precisar ter escrito aqui porque já está redundante. Então, beleza. Essa é a nossa f na borda. E aí a gente vai analisar os extremos. Notem que a derivada da f, né, em y, afinal de contas ela é uma f de y, em 3 e y, ela vai ser menos 4, ou seja, é constante, ela nunca vai ser zero. Então ela não tem um ponto crítico, mas a gente pode ver qual é o valor da f nas bordas, que nem a gente fez aqui, né? Como é que é essa f em 3 e 0? Ela é 9, certo? Mas é exatamente o mesmo valor que a gente obteve aqui. Então eu não preciso escrever. Eu só tenho a L2, mas eu vou colocar aqui, ó, as bordas da L2 é 13 e 9, 13 e 0, que é da 9 aqui, a F é 9 nesse ponto. E agora a gente vai ver a F no ponto, no extremo aqui, que é o 2 e 3, né? Aliás, 3 e 2. Então a gente tem 9 menos 8, que é 1. Então aqui a gente tem... Eu não vou escrever aqui que vai ficar apertado. Então a gente tem a F em 0, 0, a F em 3 e 0, a F em 3 e 2, que é igual a 1, aqui. Ok? E aí a gente vai seguir obtendo agora para o L3 e para o L4 eu vou apagar esse lado de cá. Na L3, então, na L3 qual é a condição que a gente tem? A gente tem o y igual a 2 e o x ele vai de 0 a 3. Tá, então a gente vai aqui, a gente na verdade já sabe qual é o valor, que é o 13 e 2 aqui, que é igual a 1. E aí a gente vai fazer qual é a f de x e y igual a 2. Então a gente tem o x ao quadrado, aqui o y igual a 2, aqui a gente vai ter menos 4x, e a gente vai ter o y igual a 2, aqui vai dar mais 4. Então essa aqui é a equação que a gente precisa resolver, porque é a interseção entre a f e essa borda L3 aqui. Aí quando a gente pega essa função aqui, a gente vê que ela pode ser escrita como x menos 2 ao quadrado. Isso aqui vai ser 0 em x igual a 2. Então a gente tem... mas a gente vai ter a derivada em x aqui, dessa f, ela vai ser 2x menos 4, que vai ser igual a 0 em x igual a 2. Exatamente no ponto em que a f de x igual a 2, então aqui na f na 2, no ponto 2 e 2, ela fica igual a 0. Então é um ponto extremo nessa lateral aqui, tá? Aí a gente tem a f em 0. Em y igual a 2 e x igual a 0, que é nesse ponto aqui. Então a gente tem aqui, ó, no 2, 2, que é aqui. Esse aqui é um ponto crítico. Então a gente vai ter um ponto crítico no L3, que é a f 2, 2, que é igual a 0. E a gente vai ter a f na borda, que é o 0 e 2, que é igual. Quando a gente tem x igual a 0 aqui, a gente vai ter aqui, né, na f, x igual a 0, a gente vai ter a f de 0 e 2 igual a 4.
E aí a gente vai colocando valores aqui, né? Então a gente já sabe que aqui é igual, aqui é 1, aqui é 0. Nas bordas, aqui a gente tem, não tem ponto crítico aqui dentro. Olha só lá, né? 0, mas aí já está 0. Aqui é 3, aqui é 1. Aqui ela assume um valor de igual a 0, né? Que a gente vê que é um mínimo, porque se aqui é 1 e aqui é 4, aqui é 0, ele é um vale, né? Um mínimo, tá? Então aqui a gente já tem 4, agora a gente tem que ver a L4. Tem que analisar todas elas. Na L4, o x é igual a 0. E o y varia entre 0 e 2. Assim. Então a nossa f de x igual a 0 e y variando, ela fica 0, 0 e aqui fica 2y. E aí quando a gente pega a derivada em y, né, para ver o extremo, um ponto crítico dessa interseção, a gente vê que a derivada é 2 e ela nunca vai ser 0, então não há ponto crítico, a gente só vai analisar nas bordas. A gente vai analisar a f em 0, 0, que a gente já sabe, em 0, 0 é 0, e a f no 0 e 2. No 0 e 2 ela é 4, que a gente já sabia também, que é 4. Então não tem pontos críticos. E aqui no L4, na verdade, só tem informações redundantes. Agora, o que a gente vai olhar, quais são os pontos que a gente vai analisar aqui, né? Eu vou destacar, tá? Na L4 não tem nenhum ponto crítico extra. A gente vai analisar... Bom, eu vou apagar aqui para a gente continuar essa conta. Eu listei todos os pontos críticos que a gente achou, tanto da função aqui dentro quanto na borda, né, e nos extremos aqui, para a gente analisar. A gente viu que o ponto, a f em 1 e 1, ela assume 1, aqui ela vai ser 1 aqui, e vai ser 4 aqui em 0 e 2. O que esses pontos aqui nos dizem sobre os valores absolutos? Nada, eles só são pontos extremos ou pontos críticos, né? Então aqui é um ponto crítico, aqui a gente tem um ponto extremo, mas elas não são nem máximo nem mínimo absoluto. Por outro lado, a gente vê aqui, ó, que ela assume o valor de 0 tanto na f22 aqui, ó, quanto no 0, 0, certo? Então o que a gente vê aqui, ó, são dois mínimos absolutos em f00 e f22, né, que assume o valor de 0, e um máximo absoluto que é no f13, 0, que a função assume o valor de 9. E assim a gente tem destacado, né, dois valores mínimos absolutos, que são o mesmo valor da função f como 0, e um valor máximo que é o f igual a 9. Então na aula de hoje a gente aprendeu a calcular os mínimos e máximos locais e absolutos de uma função de duas variáveis. Na próxima aula a gente vai aprender a técnica dos multiplicadores de Lagrange para obter o máximo e o mínimo de funções. Lembrando que agora é com vocês, façam os exercícios, deixem suas dúvidas no fórum da disciplina e sempre que tiver oportunidade, ajuda alguém a aprender um conceito, porque assim você também aprende. Então com isso a gente vai encerrar nossa aula. Um abraço para vocês e até a próxima.